nós. E vou já falar, quero aqui rapidamente, me sinto nessa obrigação também, antes da sessão da manhã, de falar um pouco a respeito das nossas homenageadas. Eu quero começar por Rosa Scalabrin, que é conhecida no seu estado como Rose. Nasceu no Rio Grande do Sul, mas migrou para a Amazônia aos 10 anos de idade, quando sua família, como tantas outras dezenas e centenas de famílias sulistas, migraram para fazer para trabalhar no campo e durante a construção da Transamazônica. Portanto, ela foi com 10 anos, para o Pará e, em seguida, se mudou para o estado do Acre. E começou sua militância aos 15 anos de idade, exatamente participando no movimento de resistência dos trabalhadores rurais da Transamazônica, onde, junto com a sua família, como já disse aqui, ela foi como uma assentada do INCRA para a região. Em 1986, Rosa Scalabrin foi para o Acre, a convite da Comissão Pastoral da Terra, CPT, ligada à Igreja Católica, para colaborar na organização sindical dos trabalhadores rurais no auge dos conflitos pela terra. Teve um belo trabalho, inclusive atuou lado a lado de Chico Mendes, que o Brasil inteiro, o mundo sabe que teve uma morte brutal, assassinado que foi por conta de lutar pelos direitos dos trabalhadores rurais e principalmente dos seringueiros. Rosa Scalabrin também atuou por 2 anos já no governo do presidente Lula, no Ministério da Agricultura, onde criou o programa Cooper Gênero, em prol do cooperativismo associado à igualdade entre homens e mulheres no campo. Rose, como é conhecida, tem, portanto, uma atuação forte não apenas no movimento dos trabalhadores rurais, mas também, desde o ano de 2008, ela compõe o Comitê do Movimento do Plano Nacional de Política para as Mulheres, representando o Fórum de Organizações de Política para as Mulheres. Ou seja, é uma mulher que tem a sua vida ligada aos movimentos sociais, democráticos, mas, sobretudo, para a promoção da igualdade de gênero, que é o que marca o diploma Mulher Cidadã Berta Lutz. Quero falar um pouco de Analice Costa, nossa outra homenageada. Nasceu em 1951, em Caravelas, na Bahia. Foi integrante do movimento estudantil no início dos anos 70, o período mais duro da ditadura militar. Quando estudou no México, foi em seguida estudar no México, ela já começou a trabalhar e a estudar teoricamente, a questão da relação de gênero, ou seja, das diferenças entre homens e mulheres. De volta ao Brasil, voltando do México, vinculou-se ao grupo feminista Brasil Mulher Seção Bahia, um dos primeiros grupos feministas daquele estado. Em 1983, juntamente com outras colegas feministas, criou na Universidade Federal da Bahia, onde já era professora, Presidente Paulo Paim, o núcleo de estudos interdisciplinares sobre as mulheres, onde vem trabalhando em articulação com outros movimentos sociais em defesa dos direitos das mulheres para a transformação da condição feminina. E no ano de 1985, quando instalada a primeira delegacia especializada das mulheres no Brasil, ela também teve uma participação muito importante nesse aspecto. Retornou do México em 1994 e voltou para o México para concluir o seu doutorado. E quando retornou, ela publicou um livro denominado As Donas do Poder, Mulher e Política na Bahia. Em 2004, concluiu o pós-doutorado em Teoria Feminista em Madrid, na Espanha. Analice tem concentrado seus esforços na institucionalização dos estudos feministas, na produção de conhecimento e também na área do ensino, ou seja, uma mulher que dedica sua vida no estudo teórico sobre a questão de gênero, que para nós é muito importante, porque é muito importante fundar nossa luta dentro do desenvolvimento de teorias científicas, senhor presidente. Nossa outra homenageada, Maria Prestes. No campo mais histórico da luta do povo brasileiro, quero dizer que destaca-se uma mulher chamada Altamira Rodrigues Sobral.
Esse é o nome original de Maria Prestes. Filha de camponeses, aos 17 anos, quando pertencia à juventude comunista, teve de fugir para São Paulo. E, na luta pela causa comunista, conheceu Luiz Carlos Prestes, com quem casou e viveu por mais de 40 anos até a morte do marido. Por ter lutado contra o regime militar e pela democratização do Brasil, Maria Prestes enfrentou a clandestinidade, perseguições políticas e o exílio. Apesar das dificuldades de viver na ilegalidade durante o regime autoritário, ela criou 9 filhos, senhor presidente. 9 filhos, senadora Ana Amélia. 7 da união com o líder do Partido Comunista e 2 do primeiro casamento. Filha e neta de militantes comunistas, Maria Prestes apoiou greves, organizou protestos, panfletos e comícios, divulgou livros e jornais. E sua experiência de vida está toda ela relatada no livro de sua própria autoria, denominado 40 anos ao lado de Luiz Carlos Prestes. Aos 80 anos de idade, Maria Prestes foi homenageada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e, posteriormente, recebeu mais uma série de homenagens Brasil afora. Recentemente, Maria teve uma atuação decisiva no episódio que trouxe o arquivo soviético de Luiz Carlos Prestes para o Brasil. Graças a ela, que coordenou uma mobilização ativa de intelectuais, diplomatas e até presidentes, hoje, os inúmeros documentos de Prestes, principalmente os que se referem ao período do exílio, estão preservados no Arquivo Nacional. Em sua casa, colorida de Saquarema, no Rio de Janeiro, onde vive, Maria nem parece a mulher política que é, a guerreira forjada nas lutas clandestinas, das quais participou nas fileiras do partido. Hoje é apenas Maria, dona de casa, mãe e cidadã. Eunice Miquiles, a nossa outra homenageada. A primeira senadora eleita do país. É outra personalidade de destaque que estará conosco amanhã. Aí tem muita gente que diz, mas a Eunice Miquiles era suplente, senadora Ana Amélia, de fato. Eunice Miquiles assumiu esta casa no ano de 1979, na condição de suplente em decorrência da morte do ex-governador João Bosco Ramos de Lima. Entretanto, ela foi votada pelo povo do seu estado, o Amazonas, e assumiu, repito, 3 ou 4 meses depois da morte do senador João Bosco Ramos de Lima. Eu quero lembrar aqui que, naquela época, o suplente também recebia votos. O sistema eleitoral permitia que cada partido formasse uma chapa com 3 sublegendas representada por 3 candidatos. O mais votado assumiria a vaga. E Eunice Miquiles obteve 32.819 votos, ou seja, 46% dos votos do seu partido. Por muito pouco, perdeu para um ex-governador. E seria interessante que todas as mulheres conhecessem essa história, porque Eunice Miquiles, muitas das vezes, a ela não era dado o direito sequer de falar nos comícios. Porque ela era a segunda, porque ela era uma mulher, não era dado direito, certamente. Se ela tivesse todos os direitos, todo o apoio que teve o candidato primeiro, ela teria suplantado o candidato primeiro e teria sido ela eleita senadora da República. Mas obteve votos, 46% dos votos do seu partido. E chegou aqui, senadora Ana Amélia, em 1979, quando nenhuma mulher havia sentado em qualquer uma dessas cadeiras aqui. 79, foi ontem, praticamente ontem. E ela diz muitas vezes que o Senado não estava preparado para receber mulher. Aqui não havia banheiro masculino e banheiro feminino. Aqui só havia banheiro masculino no plenário, porque o plenário era dos homens, que ocupavam todas as cadeiras dessa casa. Então, imagine a dificuldade que Eunice Miquiles sofreu e teve aqui. Em 1984, ela foi convidada para ser candidata à vice-presidência do Brasil na chapa do ministro do Interior, Mário Andreasa. Mas ela preferiu unir-se à Aliança Democrática, defendeu a candidatura de Tancredo Neves, transferindo-se para, à época, para o PFL. Ou seja, Eunice Miquiles está entre
todas as 5 mulheres que recebem não só a homenagem das senadoras, não só a homenagem dos senadores, mas também a homenagem do Brasil, porque foi uma precursora. E eu acho que nós temos obrigação de conhecer e divulgar a história como ela foi, e não como nós queremos que ela fosse. Não dá. E à época, infelizmente, a manchete de todos os jornais, principalmente dos jornais de circulação nacional, não era o fato de uma mulher chegar ao Senado, era o fato de que uma suplente estava vindo ao Senado. Como isso fosse mais importante do que o fato da primeira mulher ocupar uma dessas cadeiras aqui, senador Paim. E injustiça, porque ela havia sido eleita diferente de hoje. Diferente de hoje, cujos nossos suplentes não recebem voto. À época, recebia, e ela foi uma das responsáveis pela conquista da vaga. E, repito, não foi a primeira colocada por muito pouco e por uma série de adversidades que sofreu durante sua campanha. Mas, por fim, para concluir, que Vossa Excelência está sendo extremamente bondoso comigo, eu quero destacar aqui o que não precisaria, a nossa presidenta Dilma. Dilma Rousseff, que eu sempre digo, ela nunca foi candidata a nada. Nem a vereadora, nem a deputada e a presidenta, a primeira presidenta do Brasil. E ela quebra um monte de tabu, porque, primeiro, demonstra que o político não é aquele detentor de mandato. O político é aquele que participa das lutas coletivas do povo, onde quer que esteja, no movimento sindical, como líder estudantil, como um técnico que participa do Poder Executivo, e ela foi militante desde os seus 16 anos de idade. Poderia ter feito, senhor presidente, poderia ter feito como muitas meninas da sua época, em pleno regime de ditadura, filha de família de bom poder aquisitivo, né? Poderia ter estudado fora do Brasil, poderia fazer o que quisesse fazer, mas optou aos 16 anos de idade de ingressar na vida política, de somar ao lado de outros e outras na luta pela reconstrução e retomada da democracia no país. Integrou, portanto, organizações que combateram o regime militar. E, em 1969, foi presa em São Paulo pela Operação Bandeirantes, submetida à tortura, cumpriu pena no presídio Tiradentes até 1972. Livre da prisão, mudou-se para Porto Alegre, o estado de Vossas Excelências, senadora Ana Amélia, senador Paim, em 1973. Em 79, dedicou-se à campanha a favor da anistia dos perseguidos e exilados pelo regime militar. E a participação dessas mulheres, das mulheres brasileiras, na campanha pela anistia ampla, geral e restrita, senhor presidente, é algo que está escrito na história brasileira. E a nossa presidenta Dilma foi uma dessas mulheres. Foi uma dessas mulheres a lutar alto a bandeira pela anistia a favor aos perseguidos e exilados pelo regime militar. Também ajudou a fundar o PDT no Rio Grande do Sul e trabalhou na assessoria da bancada estadual do partido entre 80 e 85. No ano seguinte, foi escolhida pelo prefeito da capital gaúcha, amigo nosso, Alceu Colares, querido Alceu Colares, meu querido amigo, gosto muito, tenho um carinho, uma admiração forte por ele, para assumir o cargo de secretária da Fazenda, logo de cara. Secretária da Fazenda, posição que ocupou até 1988. Em 1989, nomeada diretora-geral da Câmara Municipal de Porto Alegre. Presidiu a Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul entre 91 e 93. Em seguida, ocupou o cargo de secretária estadual de Minas, Energia e Comunicações, também no governo de Alceu Colares, retornando ao posto no governo de Olívio Dutra, do PT, partido ao qual se filiou no ano de 2000. O trabalho realizado por ela, o trabalho técnico e a sua firmeza política, chamou a atenção do primeiro candidato e depois presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que a convidou em primeiro lugar para compor como uma das coordenadoras da equipe de transição e depois nomeou a ministra de Minas e Energia. E a história, a partir daí, o Brasil inteiro conhece. Do Ministério de Minas e Energia, que fez tantas coisas, que lançou o programa Luz para Todos, que introduziu o biodiesel na matriz energética brasileira, ela foi levada para assumir a Casa Civil. E não só assumir a Casa Civil, mas coordenar os principais programas desenvolvidos pelo Brasil, como, por exemplo, o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. E
candidata que foi à presidência da República, deixando o governo, foi eleita. E hoje Dilma não é apenas o orgulho das mulheres brasileiras, mas é o orgulho das mulheres de todo o mundo. Como disse o senador Waldir Raupp, é uma das figuras mais importantes do mundo hoje. E é uma mulher. E é uma mulher. Sinal e prova de que nós, mulheres, somos sensíveis quando temos que ser sensíveis, mas duras, firmes quando tem decisões duras têm que ser tomadas, não é? Então, Dilma representa isso tudo. E eu daqui quero dizer que nós, mulheres, não podemos nos esquecer também, nesse momento, de homenagear não só as mulheres, aquelas que foram precursoras, aquelas que lutam ainda hoje pelo direito igual entre homens e mulheres, mas não podemos esquecer um homem, que é um homem importante para o Brasil, não só pelo que fez pelo Brasil, ajudou muito o Brasil, mas pelo que fez principalmente pelo povo. Eu acho que o fato de ter devolvido esta pessoa, este homem, a autoestima ao povo brasileiro, aos mais humildes, aos mais pobres, já bastaria. E não só a autoestima ao povo, mas às mulheres. Ele confiou numa mulher, eu aqui me refiro ao presidente Lula, que deixou o hospital no dia de ontem, que Deus o ajude, o proteja, porque o povo todo está numa corrente única para que ele tenha a sua saúde plenamente restabelecida. Então, é uma figura masculina, mas que, sem dúvida nenhuma, merece as maiores homenagens das figuras femininas desse Brasil. Muito obrigada.